Olá, pessoal. Professor Michel, mais uma vez. Olha só, nessa aula de hoje, né, nós vamos começar a falar na nossa primeira unidade sobre do terceiro ano, né? E o conteúdo dessa primeira unidade, a gente vai falar sobre genética, tá? Eu já quero te avisar de antemão que, querendo ou não, essa videoaula ela vai ser um pouco longa, tá? Mas não vai ser impossível de você acompanhar e muito menos impossível de você compreender, tá? Ela só vai ser um pouco longa, mas eu vou usar uma linguagem mais fácil. Eu adicionei uns slides aqui para facilitar o estudo de vocês e o entendimento também acerca do tema, tá? Então, antes de mais nada, vamos lá, né? Olha só, nessa primeira unidade aqui, que nós vamos abordar no terceiro ano, a gente vai falar sobre uma das ciências que eu, Michel, particularmente, eu acho uma das mais tops das ciências dentro da biologia, tá? Que é o que a gente chama de genética, tá? Eu sei que para muitos de vocês, vocês possam talvez nunca nem ter ouvido falar em genética ou saber pouco como que funciona, tá? Mas podem ficar tranquilos, que nessa videoaula aqui eu vou explicar para vocês o passo a passo, como que funciona, como que se baseia os fundamentos da genética, quem foi que desenvolveu, os mecanismos de cálculo que a gente vai exercer ao longo do curso, tá? Para você poder se especificar e dominar ou compreender com mais facilidade, beleza? Então, antes de mais nada, vamos lá, né? Então, olha só, nessa unidade 1 a gente vai falar sobre a genética. Querendo ou não, a gente vai entender aqui, ó, quem é e quem foi Mendel, tá? Que é, né, o conhecido aí como pai da genética, tá? Que querendo ou não, são caras, tanto ele quanto tantos outros cientistas que ajudaram a formar o que nós conhecemos como biologia hoje, são um dos vários personagens que tiveram aí um pensamento além da sua época, tá? Que querendo ou não, essa diferença de conhecimento, essa diferença de aprendizado que eles tiveram aí, realmente nos ajudou bastante e nos ajuda até hoje, tá? Então vamos lá, chega de papo furado. Então olha só, no segundo slide aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma introdução do que viria a ser a questão da genética, tá? Então vamos ver aqui o que o texto está trazendo para a gente. Vamos lá. Desde os tempos mais remotos, o homem tomou consciência da importância do macho e da fêmea. Nós já vemos falando isso aí desde o primeiro ano, do segundo ano, a importância da questão da variabilidade genética, né, que é a troca de material genético entre macho e fêmea, tá? Isso daí a gente já falou ao longo dos vídeos aí. Então, para a gente aqui hoje, a importância de um macho e de uma fêmea dentro de uma reprodução sexuada, promovendo a variabilidade genética, são de extrema importância para o surgimento e a evolução de novas espécies, tá? Então vamos lá. Importância do macho e da fêmea, que querendo ou não vai favorecer o resultado da geração de descendentes de mesma espécie. E que as características cuja altura, cor da pele e tantas outras eram transmitidas dos pais para os descendentes, né, no caso dos filhos. Sua prole, né, como a gente pode chamar. Assim, com certeza, uma cadela, quando cruza com um cão, irá originar um filhote com características de um cão e nunca de um gato. Mas por quê? Ora, gente, isso daí é óbvio. Querendo ou não, apesar de ser uma ciência um pouco complicada, a gente sabe que indivíduos de espécies diferentes, eles não acasalam entre si, e muito menos vão originar indivíduos férteis, tá? Eles podem até ter a figura do acasalamento, né, do ato sexual, mas gerar descendente, não. Isso aí só indivíduos de mesma espécie, tá? Então vamos lá, próximo. Aí nós temos aqui, ó, uma breve introdução de quem foi Mendel, tá? Então olha só. Gregor Mendel nasceu em 1822 em Henzelsdorf, na Áustria, tá? E por volta de 1856 e 1865, ele realizou uma série de experimentos com ervilhas, tá? Com o objetivo de entender como as características hereditárias eram transmitidas dos pais para os filhos, tá? E em 8 de março de 65, Mendel apresentou um trabalho à Sociedade de História Natural Groom, no qual enunciava as suas leis da hereditariedade, que é o que a gente vai falar lá na frente. Essas leis foram deduzidas das experiências com essas ervilhas, tá? E isso daí foi publicado em 1866, né, porém com data retroativa ao ano que ele deu a entrada no trabalho,
E esse trabalho permaneceu praticamente desconhecido dentro do mundo da ciência, tá? Até por volta do início do século XX. O que que acontece, gente? Tudo precisa de um começo, né? Então, os estudos de Gregor Mendel, num primeiro momento, ele registrou, ele identificou, né? Ele homologou o seu estudo. Só que aí, como a gente bem sabe, o tempo passa, essas novas ideias elas precisam ganhar adeptos, essas novas ideias precisam adquirir novos indivíduos que acreditem naquela ideia e queiram dar ela e queiram continuar essa ideia, tá? E querendo ou não, eu concordo que essas ideias de Mendel muita gente não entendia na época, muita gente até desacreditou do trabalho dele, no entanto que ele ficou muito tempo guardado, tá? Mas, como a gente conhece hoje, a gente bem sabe, o tempo passou, muitos estudiosos, lendo o trabalho de Mendel, viram que ele tinha razão e realmente acreditaram na ideia, abraçaram a ideia e terminaram de desenvolver as ideias propostas por ele. E que, querendo ou não, hoje nós temos a genética baseada de Gregor Mendel, que ela foi melhorada com o passar do tempo, e, querendo ou não, ela está sendo melhorada até hoje e vai continuar sendo melhorada com o passar do tempo. Tá? Então, olha só, pelo que se sabe, olha aí, justamente o que eu falei, pelo que se sabe, poucos leram a publicação, e os que leram não conseguiram compreender a sua enorme importância para a biologia. Por quê? Porque se tratava de uma nomenclatura antiga, tá? Era uma nomenclatura nova, instruções novas, coisas desconhecidas. Então, querendo ou não, como eu disse, precisava angariar adeptos, tá? E levou um certo tempo. Aí as leis de Mendel foram redescobertas, né? Ou seja, em 1900, querendo ou não, aí, quase 30 anos depois, por três pesquisadores que trabalhavam independentemente, porém, no entanto, se baseavam nas ideias dele. Tá? E querendo ou não, eles melhoraram as ideias de Mendel. Aí aqui nós temos os experimentos de Mendel. Hoje Mendel é tido como uma das figuras mais importantes dentro do mundo científico, sendo que eu disse para vocês conhecido como o pai da genética. Tá? Ele falou aqui, por que a escolha da planta? O que acontece? No slide anterior, falou que ele realizou experimentos com ervilha. Tá? Então, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu nesse período aí. Gente, o Gregor Mendel, ele era um monge, tá? Ele era um missionário, ele era um membro do clero, né, da igreja. E que, querendo ou não, mesmo sendo um membro do clero, sendo um membro da igreja, até pela foto aqui vocês conseguem perceber que ele está com uma roupa de padre, né? Algo assim, missionário, enfim. O que acontece? Mendel, mesmo sendo um membro da igreja, ele sempre teve um pé na ciência. Tá? Foi um camarada que estudou muito ao longo da vida dele, ele fez várias experiências, ele fez vários estudos. Tá? E mesmo sendo padre, nessa questão do monge, ele não deixou de ter o pé na ciência. Então, assim, para que ele tivesse um resultado positivo e uma quantidade maior de exemplares do estudo dele, naquela época, estudos com humano nunca que passava pela cabeça, e se passasse pela cabeça, automaticamente era rejeitada a ideia. Querendo ou não, até hoje, essa ideia de experimentos com o ser humano, ela ainda é controversa. Mas, uma vez ou outra, a gente vê um caso inovador por aí. Mas naquela época, 1800, 1900, gente, nunca, né, o povo ia autorizar isso daí. Mas aí o que acontece? Uma vez que não era permitido estudo com ser humano, e muito menos animais, primeiro que nos animais levava muito tempo, né, por exemplo, até com uma cadela, por exemplo, até que uma cadela emprenhasse, até que ela passasse ali o período de 2 meses, até que os filhotes nascessem e tudo mais, levava tempo. Então, a gente bem sabe e a vida da gente ela é curta. Então, Mendel ele queria ter mais quantidade de resultados em um menor curto espaço de tempo. Então, qual foi a alternativa que ele viu? Ele viu aí nos vegetais uma possibilidade de ter esse experimento que até então não era permitido ou até então não tinha nenhuma controvérsia, né? E ele escolheu um exemplar, uma espécie de vegetal que, querendo ou não, ele tinha uma grande variedade de espécies e que, querendo ou não, se ele cruzasse esses indivíduos, a quantidade de descendentes era muito maior, ou seja, conseguiria dar aí mais resultado para ele. E, querendo ou não, dentre as opções dos vegetais que ele escolheu e que ele achou, nós temos aí a figura das ervilhas, tá? Ou seja, a gente conhece aqui no Brasil, por exemplo, apenas e somente a ervilha roxa, né? A roxa não, gente, perdão, a ervilha verde,
né? Então, essa ervilha verde que a gente conhece aqui é apenas e somente no Brasil, mas lá fora existem vários tipos, vários tons, várias formas, vários aspectos, tá? Da aparência dessa ervilha, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Beleza? Aí aqui, olha só, nós temos aqui, ó, por exemplo, nós temos a ervilha amarela de cor de casca lisa, a amarela de casca rugosa, né, que é a que eu lhe dei o nome, a amarela, a verde. Ele percebeu também o tipo de folha, que muitas das vezes eram roxa, mas também eram brancas. Ele percebeu também que a vagem podia ser lisa, mas também podia ser rugosa, e que além dessa vagem lisa, ela poderia ter esse aspecto amarelado também. Então, assim, todos esses aqui são características que, querendo ou não, são de apenas e exclusivamente um tipo de indivíduo. E aí, Mendel percebeu a ideia de que, e se ele cruzasse indivíduos diferentes, o que surgiria, né? Aí veio aquela ideia do que eu sempre falo para vocês nos vídeos, a variabilidade genética. Ou seja, se eu pego um indivíduo igual e cruzo ele com outro indivíduo igual, o resultado aqui não vai ser o mesmo indivíduo? Ou esse mesmo indivíduo aqui embaixo não vai ter os mesmos resultados, ou a diferença vai ser muito pouca? Então, é justamente isso. Se eu pego um indivíduo diferente, um outro indivíduo diferente, o resultado aqui embaixo só pode ser o quê? Diferente. Ou seja, diferente com diferente só pode dar diferente. Ou seja, essa diferença que é o resultado é o que a gente chama de variabilidade genética. Beleza? Aí aqui, ó, nós temos essas características aqui. Olha os tipos do caroço, os tipos de da flor, né? E os tipos da vagem. Aí nós temos aqui, ó, como é que é? A posição dessa flor em relação ao caule, tá? Ela vai ter também a questão da altura do pé dessa ervilha, ou seja, todas essas características físicas que essas plantas estão apresentando, Mendel queria chegar à origem dessa característica física, tá? Mas por que essa planta é assim? O que faz com que essa planta seja desse jeito? Então, como eu disse no começo, são ideias que precisaram de um começo, elas precisaram de um start. Então, a partir desse start, ele começou a desenvolver novos pensamentos, cruzar vários indivíduos e, querendo ou não, ele chegar em alguns resultados que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá? Olha só, ele está trazendo aqui para a gente, ó, dois nomes diferentes. Aqui em cima está aqui, ó, dominante e recessivo. Gente, o que a gente precisa ter em mente? Indivíduo com material genético dominante ou indivíduo que tem um material genético recessivo, como o próprio nome já diz. O indivíduo que tem uma característica dominante sobre outra característica é porque esse material genético ele traz, né, no seu DNA, ele traz nos aminoácidos presentes nesse DNA alguma característica, alguma resistência que o torne sobressalente sobre outras características. Por exemplo, nós temos a cor do olho, nós temos a cor da pele, a cor do cabelo, tá? E que, querendo ou não, são características dominantes. Agora, a característica recessiva é aquela característica fraca, aquela característica de baixa qualidade, ou seja, é aquela característica que na presença de um dominante ela fica obscura, ela se oculta. Mas o fato dessa característica ser recessiva, ela ser oculta, não significa que ela não venha a se expressar lá na frente, tá? Se eu tenho um dominante com dominante, automaticamente esse indivíduo vai ser dominante. Se eu tenho um dominante com um recessivo, dominante e recessivo. Esse indivíduo aqui vai ser recessivo. Agora, se eu tenho recessivo com recessivo, automaticamente aqui embaixo só vai ser recessivo. Tá? Lá na frente tem alguns quadros que mostram esse tipo de cruzamento. A gente vai exemplificar, vai ficar de forma mais fácil para você entender. Tá? Próximo. Aí aqui, olha só. Ele fala assim, a partir da autopolinização. Essa autopolinização, gente, era o próprio Mendel que fazia isso daí, tá? Com pincéis. Então ele ia lá com pincel, passava na flor de uma ervilha, ia lá, passava na flor de outra, e assim sucessivamente, tá? Ele mesmo era o agente polinizador desse processo todo, tá? Então, Mendel produziu e separou diversas linhagens puras de ervilhas para as características que ele pretendia estudar. Por exemplo, para cada cor de flor das plantas, né? Essas flores de cor púrpura, no caso da lilás, sempre produziam descendentes com plantas de flores púrpuras, mesmo ocorrendo o cruzamento de plantas cujas flores eram brancas. Foi como eu acabei de falar.
Se eu cruzo um indivíduo púrpuro com um indivíduo púrpuro, né, ou seja, puro, aqui embaixo só vai ser púrpuro, né, ou seja, lilás. Agora, se eu pego um púrpuro e um branca, e aqui embaixo nasce púrpura, bem, qual foi a característica que omitiu a informação do branco? Bem, se eu estou cruzando um lilás com o branco e aqui nasceu lilás, por que que o branco sumiu? O que que fez com que o branco não se expressasse aqui embaixo? Então, foi o que eu falei no slide anterior, da questão da dominância e da recessividade. Então, se o Mendel percebeu que nessa autopolinização, nessa troca de material genético que ele mesmo fazia, ele percebeu que, mesmo ele fazendo esse processo, algumas características elas se ocultavam e outras continuavam se expressando. Então ele percebeu que se essas estão se ocultando, então ele deu a elas a questão da recessividade, que era um material genético não ruim, não de baixa qualidade, mas um material que, para ele se expressar, ele precisava de outros critérios que o dominante não necessitava. Tá? Aqui embaixo, ó, vamos ver aqui, ó. Nós temos a questão da cor da flor, como eu falei, nós temos a posição do caule, nós temos a cor da semente, nós temos o aspecto dessa semente, se é liso, se é rugoso, tá? A forma da vagem, de que tipo de contorno essa vagem vai ter, a cor dessa vagem e, querendo ou não, principalmente a questão da altura, tá? Então, querendo ou não, essas 7 características aqui, ó, foram que, querendo ou não, foram as principais que Mendel adotou justamente para querer identificar nesses cruzamentos que ele fez quais eram as características ou as informações que faziam com que um aparecesse e o outro ocultasse, qual que fosse dominante, qual que fosse recessivo. Tá? Aqui, ó, olha só. Eu coloquei aqui para vocês ó, o quadro de Punnett, que ele nada mais faz do que definir probabilidades ou possibilidades. Tá? Como que funciona esse quadro de Punnett? Gente, aqui é porque ele está trazendo aqui ó, como um quadro de 9 posições aqui nesse caso. 3, 6, 9, não é isso? E esse quadro aqui, ó, ele está trazendo como 2, 5, 8. Mas olha só, independente da forma que ele aparece para você, eu vou te apresentar o quadro de Punnett como um jogo da velha, tá? Então, você cruzando ele aqui, ó, como um jogo da velha, então a gente consegue perceber aqui, ó, as mesmas posições que esse quadro aqui tem, ó. É isso? Então, olha só, gente, o que que acontece? Ele percebeu aqui, ó, vamos lá, vamos começar desse Bzão aqui, que ele está maior. Depois a gente vem para esse daqui, que ele está menorzinho. Então, olha só, ele percebeu que existem indivíduos com material genético dominante. Se esse material genético é dominante, ele deu o nome ou ele deu a característica de Bzão, né? Seja Bzão, seja Azão, vai ser a mesma coisa. Se ele está em maiúsculo, significa que ele é dominante. Agora, se ele está em minúsculo, então significa que esse indivíduo ele é o quê? Recessivo. Então, aqui eu tenho um indivíduo dominante e um indivíduo recessivo. Aqui do outro lado, embaixo, eu tenho apenas ó, 2 recessivos. Mas percebo que, por ser B, são indivíduos de mesma espécie. Só que são indivíduos de mesma espécie, só que a característica deles é o quê? É diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma ervilha verde e eu tenho uma ervilha roxa. Olha aqui, ó, B roxo e B verde, né? Então, olha só, o que que acontece? Ele pegou as características dessa ervilha verde e cruzou com as características da ervilha roxa. Vamos ver o que que aconteceu aqui? Olha só, esse resultado aqui de baixo, ó, essas 4 posições aqui, ó, que são os resultados, são as probabilidades do resultado desse tipo de cruzamento, tá? Vamos ver como é que funciona, ó. Esse quadro aqui, ele é bem simples, tá? Ele é um quadro de soma. Então, vamos ver como é que funciona, olha só. Então, vamos somar aqui, ó, esse B roxo com o B verde. Bem, seria para ser o B verde e perdão, seria para ser o B roxo e o B verde. Seria? Seria. Só que aí a gente esquece que a gente está falando de dominante e recessivo. Bem, se o B verde ele é dominante, então ele vem na frente e o B que é recessivo ele vem depois. Tranquilo? Então, olha só, o resultado, ou seja, a probabilidade do resultado do cruzamento desse B dominante com esse B recessivo, olha só, é um indivíduo misto. Olha aqui, é um indivíduo metade verde e um indivíduo metade roxo. Tá? Aqui na frente,
esse Bzinho de novo, o Bzinho lilás com o Bzinho verde. Olha aqui, ó. Bzinho verde, Bzinho lilás. E aqui embaixo, de novo, a mesma coisa, ó. O indivíduo Bzinho lilás com o Bzão verde e o Bzinho verde com o Bzinho lilás. Tá, professor, não entendi nada. O que significa isso? Significa que eu estou cruzando indivíduos diferentes e nessa que eu estou cruzando indivíduos diferentes, os resultados aqui embaixo ó, vão ser o quê? Diferentes. Beleza? Olha só, eu tinha um B verde e um B lilás. Agora eu tenho aqui, ó, olha só a mistura que fez aqui embaixo. Tranquilo? Do outro lado aqui, ó, esse quadro que a gente deixou de lado. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de usar o B, eu estou usando o A. Eu estou usando o Azão e o Azinho, que é o dominante recessivo, Azão, Azinho, que é dominante recessivo. Aí eu estou fazendo o mesmo cruzamento, ó. O Azão mais o Azão vai dar Azão, Azão aqui, ó. Ou seja, esse indivíduo aqui vai ser o quê? Dominante, não é isso? Esse indivíduo aqui, o Azão mais esse Azinho, vai ser esse indivíduo aqui, o Azão, Azinho. Esse indivíduo chamado de Azão, Azinho, a gente vai dar o nome para ele de heterozigoto. O que é um indivíduo heterozigoto? Heterozigoto é um indivíduo que o material genético dele é ora dominante, ora recessivo, tá? Ou seja, esse material genético que forma esse indivíduo, o DNA desse indivíduo, ora ele é dominante, ora ele é recessivo. Agora, se a gente volta lá atrás, nós temos, se um indivíduo dominante com um indivíduo dominante, o indivíduo é dominante. O indivíduo recessivo com outro indivíduo recessivo, o resultado vai ser um indivíduo recessivo. E se eu cruzo um dominante com um recessivo, dominante com recessivo, vai nascer o heterozigoto, que é a mistura dos dois, ou seja, ele vai ser tanto dominante quanto recessivo. Beleza? Então ele sempre vai aparecer com essa formação assim, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Beleza? E aqui embaixo, ó, a mesma coisa, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Professor, por que o Azão está na frente do Azinho? Aí eu volto àquela mesma coisa. Não esqueçamos que estamos falando de dominante. Então, se o indivíduo é dominante, então ele vem na frente e o recessivo vem depois. Tá? E aí nós temos aqui, ó, Azinho, 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 Azinho aqui embaixo, é o recessivo. Então, olha só, o resultado do cruzamento desse indivíduo com esse indivíduo, nós temos aqui, ó, essas probabilidades como resultado de descendência, tá? Aí eu vou trazer aqui uma informação matemática para vocês, tá? Cada quadro desse daqui, ó, do Bzão, Bzinho, 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 Bzão, Bzinho, 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 cada quadrinho desse aqui, ó, ele equivale a 25%. Ou seja, deixa eu mudar de cor aqui para facilitar. 25%, 25%, 50%, não é isso? Mais 25%, 75% e mais 25%, 100%. Ou seja, 100% do material genético resultante do cruzamento desses caras aqui, ó, é um material genético o quê? Diferenciado dos indivíduos originais. Olha lá. Deu para entender? É igual aqui, ó. Percebam que aqui em cima ó, eu tenho um azão azinho e um azão azinho aqui do lado. Não são os indivíduos que estão cruzando? Beleza. São os indivíduos heterozigotos. Beleza. Então, se eu estou cruzando indivíduos heterozigotos, então eles são diferentes. Você concorda? Beleza. Mas olha só o que, que esses indivíduos vão resultar aqui. Ó. Esses aqui são os resultados, certo? Então, eu tenho aqui ó, 25, 25, 25 e 25%. Não é isso? Tá. Então, vamos lá. Esse azão com esse azão aqui, ó, deu azão, azão. Ou seja, 25% de chance do cruzamento desses caras nascer um indivíduo aí, ó, chamado de dominante. Aqui na frente, ó, não formou um heterozigoto? Então, 25% de um indivíduo heterozigoto. Aqui embaixo também não deu heterozigoto? Então, 25 desse com 25 desse daqui vai dar 50% heterozigoto. Beleza? E aqui embaixo, ó, perceba que deu azinho, azinho. Ou seja, 25% de chance de um indivíduo recessivo. Tranquilo aí, gente? Não é difícil. São só informações diferentes, informações novas, para que vocês possam compreender isso aí. Tá?
Não fiquem tranquilos, perdão, fiquem tranquilos, tá? Não precisa ficar nervoso. No decorrer dos slides a gente vai aprofundando isso daí. Belezinha? Vamos lá. No slide número 8 aqui, ó, ele está falando o seguinte, que após ele repetir esse processo inúmeras vezes, tá? Não foi uma, duas, três vezes, foram vários e vários anos de estudo, vários e vários anos de resultados diferentes, de quebra-cabeça, de bate-bola, tá? Então, querendo ou não, foram informações difíceis para que ele colocasse, para ele interpretar as próprias ideias e imagine colocar essas ideias no papel para que outra pessoa, ao ler o trabalho dele, também conseguisse compreender. Tá? Então, talvez esse estranhamento que você está tendo com aquele quadro agora seja o mesmo estranhamento que o pessoal teve lá atrás. Tá? Mas que com o passar dos slides aqui, você vai ver que aquilo ali vai ficar mais fácil na sua cabeça. Tá? E querendo ou não, você vai se familiarizar também. Tá? Aí, olha só, aqui embaixo ele fala, né? Como é que é? Após repetir o processo diversas vezes, Mendel verificou que todas as sementes originadas desses cruzamentos eram amarelas. A cor verde havia aparentemente desaparecido. Mas por que o verde desapareceu? Bem, se o verde desapareceu, como eu disse, é porque ele é recessivo. Mas o fato dele ter desaparecido não significa que ele não apareça mais. Beleza? Nos descendentes híbridos, que ele está chamando aqui, ó, esse descendente híbrido é o que a gente chama de heterozigoto, que é o que eu acabei de falar. Se eu tenho um dominante com dominante, aqui embaixo é dominante. Recessivo com recessivo, aqui embaixo é recessivo. E um dominante com um recessivo, aqui embaixo é o heterozigoto, que é um indivíduo híbrido, com um indivíduo misto, tá? Tanto dominante quanto recessivo, tá? No caso aí, ó, o Mendel deu o nome de F1 para a primeira geração resultante daquilo ali. Tá? F1 geração 1, ou seja, o primeiro resultado daquele cruzamento. Tá? F2, segundo resultado. F3, terceiro resultado. F4, quarto resultado daquele mesmo cruzamento. Tá? E aí, ó, ele concluiu que a cor amarela, até então, ela era o quê? Dominante sobre a cor verde. Tá? Então, ele chamou esse caráter aí, ó, caráter de dominante, e o caráter verde, por ter desaparecido, ele chamou de recessivo. Tá? Então, eu espero que você já tenha entendido essa questão de dominante, essa questão de recessivo. Professor, eu ainda estou voando. Então, vamos lá. Material genético dominante, ele apresenta na sua carga genética, no seu DNA, nos seus aminoácidos, alguma informação que faz com que ele se sobressaia sobre outro material genético que não tem essas informações e ele seja submisso a esse material genético. Então, esse material genético dito dominante, né, por ter essa característica a mais, então ele deu a questão do azão, pesão, né, do maiúsculo dominante. E o que é excessivo, que ele pode se ocultar, mas ele pode aparecer lá na frente de novo, ele deu o nome de excessivo. Tá? Aí aqui, ó, nós temos também uma tabela que mostra as características das ervilhas. Tá? Tanto com relação à vagem, tanto com relação à cor da semente, com relação à cor da folha, o tamanho do caule e a distribuição dessa folha no caule. Tá? Então, todas essas são características que ele percebeu, que ele adotou ao longo do tempo para poder postular o que ele chama hoje de leis de Mendel. Tá? Aí vamos lá. Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores, cada um determinando o seguinte, uma cor e outra o verde. Tá? Aí aqui embaixo ele fala assim, ó, do lado. A seguir, Mendel fez germinar as sementes obtidas na primeira geração, até surgirem as plantas e as flores que ele queria com as características do cruzamento que ele fez. Tá? Deixou que se autofertilizassem, né? Ele fizesse aquela questão da polinização, e eis que apareceu a surpresa. A cor verde das sementes reapareceu na segunda geração. Ué, mas ela não tinha sumido na primeira? Ela sumiu na primeira. Mas na segunda, como existe a possibilidade do recessivo encontrar com recessivo de novo lá na frente, então recessivo com recessivo, verde. Foi justamente o que a gente viu no outro slide anterior, aquela questão lá, ó,
do azão, azinho. Então a gente viu lá, heterozigoto com heterozigoto, aí foi azão, 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 azinho, azão, azinho, e aqui embaixo, azinho, azinho. Então esse azinho, azinho seria o verde, que é o que seria a geração F2, no caso aqui, e o verde reapareceu, tá? Como é que reapareceu? Tá. Aí vem assim, ó. Só em proporção menor que a cor amarela, surgiu 6.022 sementes amarelas para 2.000 sementes verdes. Ou seja, por mais que ele tenha se ocultado, o verde ele ainda apareceu aqui, ó, 2.000 vezes. Então, querendo ou não, ele não sumiu. Ele só está aparecendo às vezes, né? Raramente, mas aparece. Aí vamos lá, concluiu que, na verdade, a cor verde das sementes não havia desaparecido, somente na geração F1, que é o que eu já tinha falado. O que ocorreu é que ela não tinha se manifestado, uma vez que, sendo que uma cor recessiva era apenas dominado nas palavras de Mendel pela cor amarela. Mas que na segunda geração esse verde podia se encontrar com outro verde na recessividade, recessivo, e resultar na cor verde. Tá? Aí aqui, ó, nós temos esses aqui, gente, já é um quadro montado do cruzamento desses caras aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esse primeiro cruzamento e o resultado desse cruzamento. E aqui, ó, são os resultados desse cruzamento, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, uma ervilha verde com a semente lisa, tá? Perdão, gente, uma ervilha amarela com a semente lisa, e aqui eu tenho uma ervilha verde com a semente rugosa. Então perceba que essa semente amarela de aspecto liso, ela é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ou seja, ela é totalmente dominante, certo? Já essa semente verde rugosa, ela é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ou seja, ela é totalmente recessiva. Então, o que acontece se eu cruzar um indivíduo totalmente dominante com um indivíduo totalmente recessivo? Você concorda que o material genético desses dois vai se misturar? Dominante, recessivo, dominante, recessivo, dominante, recessivo? Então, vamos lá. Aí aqui nós temos, ó, o resultado dessas várias probabilidades desses cruzamentos aí, tá? Isso daqui já é um cruzamento mais avançado, a gente não vai aprofundar nisso daqui não, tá? Esse daqui eu só estou mostrando para vocês como que seria como que ocorreu aqui, ó, o resultado desse cruzamento, tá? Aí vamos lá. A seguir, Mendel fez germinar somente sementes obtidas na F1, que é o que ele cruzou aqui, ó, que é essa F1 aqui, beleza? Aí vamos lá. Em seguida, ele percebeu que a cor verde das sementes reapareceu na F2. Ó. Então, no caso aqui, ó, F1 e no caso aqui a questão da F2. Tá? Olha aqui, ó. Aqui até então só tinha a amarela, ó. Mas aqui na segunda e na terceira, ó, o verde já reapareceu. Beleza? Então, só em proporção menor que a da cor amarela surgiram 6.022 e no caso aqui das 2.000 cores verdes. Tá? Então, concluiu que, na verdade, a cor verde das sementes não havia desaparecido na geração F1. E o que ocorreu é que ela só tinha se manifestado uma vez, sendo que o caráter recessivo era apenas dominado, nas palavras de Mendel, pela cor amarela. Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores, cada um fator da cor amarela e cada um do fator da cor verde. Beleza? Próximo. Aí aqui, ó, ele tem esse quadro diferenciado, tá? Ou seja, eu tenho uma semente amarela e uma semente verde. Quando eu cruzei essa semente amarela com essa semente verde, resultou aqui, ó, nesse indivíduo, que é o que a gente chama de F1, tá? Se eu pegar esse indivíduo aqui, ó, Vzão, Vzinho, ó, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho, e cruzar ele de novo, o resultado disso daqui vai ser o que a gente chama de F2, que são esses caras aqui. E é justamente o que a gente fez lá naquele quadro de Punnett lá atrás, tá? Aí vamos lá aqui, ó. Era necessário definir uma simbologia, né, até porque para ficar mais fácil tanto de explicar quanto das pessoas compreenderem, tá?
Então, era necessário definir uma simbologia para representar esses fatores. Então, escolheu-se a letra inicial do caráter recessivo, que no caso é a letra Vzinho ou Rzinho, tá? E no caso, a minúscula do recessivo, tá? Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aí aqui embaixo ficou. Assim, a letra V inicializa de verde e minúsculo, simbolizava o fator recessivo. Para a cor verde e a letra Vzão maiúscula, a favor da dominante. Então ficou assim, ó. A semente ela é dominante, recessiva e o heterozigoto, né? Que é o Vzão e o Vzinho, tudo junto. Beleza? Tranquilo? Aí aqui, olha só. Persistia, porém, uma dúvida. Como explicar o desaparecimento da cor verde na geração F1? E como ela reapareceu na geração F2? Muito simples, gente. Se, ó, Vzão, Vzinho. Perceba, Vzão e Vzinho. Aqui, ó, o que que acontece? Você concorda comigo que esse primeiro Vzão aqui, ó, ele é amarelo. E você concorda comigo que esse segundo Vzinho, ele é verde? Concorda comigo, não concorda? Essa semente ela só é amarela por conta do cromossomo dominante aqui do Vzão. Agora, se eu cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, olha só. Vzão, Vzão, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo de novo, porque o Vzão dominou o Vzinho. Aqui, ó, Vzão, Vzinho, o Vzão dominou o Vzinho. Mas olha aqui embaixo, ó. Vzinho de um com o Vzinho do outro. Vzinho, Vzinho, aqui, ó, verde. Olha aí, ó. Olha o verde aqui de novo, ó. Deu para entender? Ou seja, mais uma vez, quando eu pego um indivíduo dominante e cruzo ele com um dominante, nasce um dominante. Recessivo com recessivo, recessivo. Quando eu cruzo um dominante e um recessivo, nasce o heterozigoto. O heterozigoto ele é tanto dominante quanto recessivo. Se eu cruzo um heterozigoto com um heterozigoto, esses caras são dominantes e recessivos ao mesmo tempo. Então o resultado deles aqui embaixo vai ser dominante e recessivo juntos ao mesmo tempo. Tá? É o que a gente chama de indivíduo misto, né? Ou indivíduo híbrido. Tá? Aí aqui, ó, vamos lá, o que ficou chamado, né, como leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, gente, ela é muito importante porque ela define aí, ó, como que seria essa questão da transmissão dos caracteres, tá? Da herança do material genético. Então vamos ver ela aqui, ó. A primeira lei de Mendel, ela é chamada de lei da segregação dos fatores, tá? Vamos ver o que é isso. Lei da segregação é a lei da separação dos fatores, tá? Então vamos ver o que é isso daqui, ó. Devido à comprovação da hipótese da dominância e da recessividade através de vários experimentos realizados por Mendel, fez com que, mais tarde, a formulação da sua primeira lei, chamada de cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorre a dose simples. Né? Isso é para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Mendel não tinha ideia da constituição desses fatores, nem onde se localizavam. Bem, aí hoje, né, na genética moderna, a gente sabe que o macho e a fêmea, eles ajudam a formar esse indivíduo novo aqui embaixo, não é verdade? Então, tanto características do macho quanto características da fêmea vão se somar para que aqui embaixo reapareça e se manifeste as características desse indivíduo, que no caso aí, ó, ele falou aqui, ó, a importância dos caracteres masculino e feminino para a definição do indivíduo novo, da F1, do cruzamento desse pessoal aí, tá? Aí vamos lá, ó. Onde ocorre isso daí? Bem, isso daí ocorre, gente, no DNA do indivíduo. Aí a gente volta lá no primeiro ano, quando a gente falou de célula, de núcleo, de material genético, tá? O DNA de uma pessoa ele é formado por 46 cromossomos, tá? Ou 23 pares. Cada cromossomo desse daí, ó, ele é formado por milhares de genes, tá? Que são as informações genéticas que você recebe tanto do papai quanto da mamãe, tá? Esses genes são formados por uma cadeia de aminoácidos, tá? Que são derivados de proteína, tá? E querendo ou não, essa cadeia de aminoácidos, elas estão dirigindo
Elas estão determinando como que vai ser o seu funcionamento corporal, como que vai ser a sua característica física, tá? Mas só que essa característica física, ela só vai se dar de acordo com o material genético que você recebeu, tanto do papai quanto da mamãe, tá? Aí vamos lá, base celular da segregação. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Em 1902, enquanto estudava a formação dos gametas em gafanhoto, o pesquisador norte-americano Walter Sutton notou surpreendentemente a semelhança entre o comportamento dos cromossomos homólogos. Já a gente vai falar o que é isso. Que se separavam durante a meiose. Tá? Os fatores imaginados por Mendel, Sutton lançou a hipótese de que os pares dos fatores hereditários estavam localizados em pares de cromossomos homólogos, de tal maneira que a separação dos homólogos levava à segregação dos fatores. Tá. Voltando a essa questão dos homólogos aqui, ó, lá no primeiro ano a gente falou de divisão celular, tá? E querendo ou não, você precisa estar com isso fresco na cabeça. Cromossomos homólogos, gente, são aqueles cromossomos que um completa o outro. É aquele cromossomo que faz a diferença quando ele se une com o outro, tá? E quando esse cromossomo, dentro da divisão celular, eles se separam, quando eles se separam, cada um vai ter uma característica específica, porque era essa característica que junta dava uma característica específica. Por exemplo, vamos lá. O que define o indivíduo como macho, né, como homem? São os cromossomos ditos X e Y. Então, eles são homólogos porque X e Y juntos vão dar a característica masculina para o indivíduo. Agora, os cromossomos X e X, eles são homólogos porque X com X vai resultar no indivíduo fêmea. Deu para entender? Então, X e Y juntos vai dar o macho, porém, quando eu separo eles, eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Ou seja, tanto esse X isolado vai precisar de um Y ou de um X, quanto esse Y isolado vai necessitar de um X. Ou seja, eles separados, eles precisam de um complemento. Agora, eles juntos vão definir o sexo do indivíduo. Tá? Aí aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, nós temos essa imagem, tá? Que está mostrando aqui a representação de um cromossomo, tá? E ele está trazendo esse nome aqui, ó, locus. Locus é um local ocupado pelo gene do cromossomo, ou seja, é um espaço em branco, é um espaço vazio, que ele precisa ser ocupado dentro dessa soma dos materiais genéticos. Se ele não for ocupado, muitas das vezes pode ocorrer o que a gente chama de mutação genética, tá? Ou seja, é um espaço que era para ser ocupado, mas ficou em branco. E ele ficando em branco, ele vai apresentar uma característica diferenciada, uma característica nova. Agora, se esse espaço foi ocupado devidamente, então ele vai se manifestar de forma correta. Tá? Aí aqui, ó, um exemplo da primeira lei de Mendel. Olha só, aqui nós temos o quadro de Punnett de novo, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele está trazendo aqui, ó, os gametas maternos e os gametas paternos. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, Bzão, né? Ou seja, dominante. Então, um indivíduo Bzão, ele vai ter a cor preta e um gameta materno aqui, ó, Bzinho, também vai ser preto. Nesse caso aqui, ó, o resultado vai ser Bzinho preto e Bzinho vai ser o quê? Branco. Uma vez que o Bzinho ele é recessivo e aqui embaixo ele deu branco, então a gente conclui que o indivíduo Bzinho e o indivíduo Bzinho, eles também são o que a gente chama de indivíduo branco. Agora, o indivíduo branco, ele é recessivo, né? O Bzinho branco, ele é recessivo perante um Bzão, que significa cor preta. Então, essa separação desses caras aqui, ó, tanto o Bzão para um lado quanto o Bzão para o outro, um Bzão para um lado e um Bzinho para o outro, eles juntos, eles formam uma característica física. Eles separados, eles vão formar uma outra característica física com um outro cromossomo diferente. Tá? Conceitos de fenótipo e genótipo. Gente, é muito simples isso daqui, ó. Fenótipo, eu vou já te dar uma dica minha aqui, ó. É a que a gente chama de característica, ó, física. Vamos ver se eu consigo escrever com o mouse aqui, ó. Ó, ficou legal. Fenótipo é uma característica física, ou seja, esse fenótipo, ele é o resultado do genótipo. Genótipo é de gene, ou seja, ele é de genética, ou seja, de material genético. Então, vamos lá, vamos traduzir de novo mais uma vez. Fenótipo é a expressão física do genótipo, ou seja,
Lembra lá atrás, quando eu falei, olha, quando eu tenho um macho e uma fêmea, eles vão acasalar e não vão resultar num indivíduo novo, esse indivíduo novo, ele vai ser o fenótipo do genótipo do pai e da mãe junto, resultando num fenótipo que é um indivíduo diferente. Ou seja, o fenótipo é a característica física do material genético. Por exemplo, outro exemplo. Essa pintinha que você tem no rosto, essa pintinha que você tem no ombro, que você tem na perna, né? Essa pintinha que você tem aí, ela não nasceu aí à toa. Essa pintinha, ela existia, seja no material genético do seu pai, seja no material genético da sua mãe. E que junto, a informação dessa pintinha está contida no material genético dos seus pais. Então, a informação genética da pinta, a gente chama de genótipo. Por quê? Porque ela está escrita no seu material genético. Agora, essa característica expressando na sua pele, aparecendo a pele no formato de uma manchinha, de um caroço com pelo, um caroço sem pelo, aí a gente chama de fenótipo. Ou seja, fenótipo é a expressão física do genótipo. Então, querendo ou não aqui, ó, mais uma vez, fenótipo é a expressão física do genótipo, aquilo que está escrito no seu, seu DNA, tá? Na sua genética. Belezinha, gente? Tranquilo? E querendo ou não, o genótipo ele está ligado diretamente no fenótipo, ou seja, é um ciclo entre os dois. O genótipo traz a informação e essa informação expressada física na sua pele, no seu corpo, cor do olho, cor do cabelo, pinta aqui, pinta ali, tamanho e largura do nariz, formato do olho, formato da orelha, é a expressão fenotípica da informação genótica. Beleza, gente? Aqui, ó. Vamos lá. Fenótipo. É justamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. Na célula vegetal, eu tenho um cromossomo e dentro desse cromossomo tem a informação contida no RNA de uma proteína que vai me dar a característica branca. Ou seja, a minha expressão fenotípica aqui ó, é a cor branca. Mas por que essa cor branca? Porque essa cor branca faz parte de uma proteína que está onde? No meu DNA, no meu cromossomo aqui desse indivíduo. Beleza? Genótipo, mais uma vez. Esse indivíduo aqui, ó, ele só tem essa expressão de fenótipo, por quê? Porque esse indivíduo, de acordo com as interações que esse indivíduo teve com o ambiente fez com que o material genético desse indivíduo fosse montado por informações diferentes, que fizesse com que essas informações se expressassem no indivíduo lá na frente, que esse indivíduo tivesse as expressões fenotípicas para sobreviver nesse ambiente. Ou seja, mais uma vez, eu afirmo e repito, o ambiente ele determina as características para que esse indivíduo sobreviva lá. Lembra da seleção natural proposta por Darwin? Pois é. Ou seja, a seleção natural ela vai fazer com que o ambiente altere o material genético desse indivíduo, para que esse material genético alterado faça com que esse indivíduo lá na frente ele tenha as alterações fenotípicas para poder sobreviver nesse ambiente. Beleza? Ou seja, um está ligado e interligado no outro. Beleza? Aí olha só, aí ó, acabei de falar. Acabei de falar. O fenótipo e o genótipo, querendo ou não, eles estão aí ó, ligados inteiramente com ó, a relação que esse indivíduo vai ter com o ambiente. Ou seja através da alimentação, seja através da caça, seja através do que esse indivíduo disputa no ambiente, seja através de radiação solar, de fatores ambientais, tudo isso daí, ó, toda essa questão do ambiente vai fazer com que o meu genótipo se altere. E o meu genótipo, o meu material genético sendo alterado, ele vai se expressar na forma física, chamada de fenótipo, trazendo para esse indivíduo as informações para ele sobreviver naquele ambiente, para ele se instalar naquele ambiente e, quem sabe, até perpetuar a espécie naquele ambiente. Tá? Ou seja, fenótipo e genótipo, né, material genético, está ligado diretamente no ambiente e o ambiente ele altera o material genético do indivíduo, favorecendo a evolução desse indivíduo e talvez a perpetuação da espécie desse indivíduo. Beleza? Aí, olha só, determinando o genótipo do indivíduo.
Enquanto que o fenótipo do indivíduo pode ser observado diretamente, ou seja, se é uma expressão física, eu posso ver só de bater o olho. Posso ver essa manchinha no seu rosto, o formato do seu nariz, o formato da orelha de abano, a orelha pequena, enfim, né? Ou seja, a expressão fenotípico físico a gente consegue ver. Da mesma forma que vocês estão me vendo assim, ó, gordinho, moreno e tal, eu também é a expressão fenotípica do meu genótipo, tá? Mesmo que seja através de instrumentos, o genótipo tem que ser inferido através da observação do fenótipo. Como assim? Para eu começar a determinar o genótipo de um indivíduo, a observação não tem que ser de dentro para fora, ela tem que ser de fora para dentro. Porque ao começar a analisar a fisionomia do indivíduo, eu começo a me aprofundar na fisionomia até chegar no núcleo celular, no DNA e no material genético daquele indivíduo. Tá? Aí vamos lá. Aí vem, seja na análise dos pais desse indivíduo, você quer, por exemplo, ó, acabei de lembrar de um exemplo bacana. Assim, ó, quando ele fala assim, ó, seja da análise dos seus pais, por exemplo, você já deve ter percebido que você pode ser a cara do seu pai, você pode ser a cara da sua mãe, ou você pode não parecer com nenhum dos dois. Isso é extremamente normal, porque a gente não pode esquecer que é a mistura do material genético de indivíduos diferentes. Tá? Então, assim, se eu estou misturando material genético de indivíduos diferentes, então o resultado aqui embaixo eu só vou saber ao observar. Então, se você parece mais com a sua mãe e menos com o seu pai, então a gente já tem uma informação genotípica de que o material genético da sua mãe ele é dominante em relação ao do seu pai. Por quê? Porque você teve mais a fisionomia da mãe e não do pai. Ah, mas eu pareço mais com meu pai e menos com a minha mãe. É a mesma coisa. Subentende que o material genético do seu pai ele é dominante em relação ao da sua mãe. Ah, mas eu não pareço nem com meu pai nem com a minha mãe, mas eu pareço com o meu avô por parte de mãe. Ah, mesmo você não parecendo com o seu pai e com a sua mãe diretamente, né, F1, lembra do F1? Você não parecendo diretamente com seu pai nem com a sua mãe, mas você é a cara do seu avô, você é a cara do seu tio por parte de pai, ou seja, por parte de mãe, aí o pensamento é o mesmo. Ah, eu sou a cara do meu avô, ou seja, então subentende de que o material genético da sua mãe por parte do avô ele é dominante em relação ao outro. Tá? Então, assim, são observações que não são de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Tá? Pode ser através dos filhos? Com certeza. Isso é o que a gente acabou de fazer, né? É a mesma coisa. Ah, eu, por exemplo, eu tenho a minha filha. A minha filha não parece nada comigo. Então, o fato da minha filha não parecer nada comigo e parecer mais com a mãe dela, então subentende que o material genético da mãe da minha filha ele foi dominante perante o meu. Mas isso não significa que minha filha ela não tem as minhas características. Ela tem, só que está oculto. Pode ser que lá na frente, quando a minha filha vier a ter um filho, seja lá com quem for, pode ser que lá na frente possa aparecer alguma característica minha ou não. Tá? Vai depender da probabilidade daquele cruzamento que a gente fez lá no quadro de Pulling. Tá? Pode ser através de outros parentes? Com certeza. A gente acabou de falar de tio, de avô, de avó, então com certeza. Vem de fora para dentro. Tá? Ainda mais pelo sequenciamento do genoma, ainda mais se eu fizer um mapa do seu material genético, aí eu consigo fazer mesmo. Esse mapeamento do genoma aqui, gente, a gente conhece como árvore genealógica. Todo mundo aqui acho que já deve ter feito, né, uma árvore genealógica, né? Se não fez, tem mais ou menos a ideia de como é que funciona. Ou seja, eu colocar no papel quem são meus parentes, né? Seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Então eu vou construindo aí, ó, aquilo que me formou hoje. Tá? Então eu tenho no papel o fenótipo e dentro do fenótipo eu tenho o genótipo que me forma hoje. Tá? Belezinha? Então a gente já encerra por aqui. Vamos lá. Próximo. Aqui, ó. Quando o indivíduo apresenta um fenótipo condicionado, ou seja, esse indivíduo só vai ter essa aparência física se tiver o alelo recessivo. Agora, se esse indivíduo não tiver o alelo recessivo, ele vai apresentar qualquer outra característica, menos aquela. Tá? Então, conclui-se que esse indivíduo ele é homozigoto. Tá? Só que aí eu já vou trazer uma informação diferente para você. Tá? Lembra que lá atrás eu já vinha falando do heterozigoto? Olha ele aqui. Ó.
dominante e recessivo no mesmo material genético. Olha aqui o homozigoto. O homozigoto são cromossomos iguais, perdão, gente, homozigoto é um indivíduo que no cromossomo ele tem alelos iguais, ele tem genes iguais, ou seja, azão, azão. Se ele é azão, azão, então ele é homozigoto o quê? Dominante, tá? Se ele for azinho, azinho, ele é homozigoto o quê? Recessivo e um heterozigoto aqui do outro lado. Beleza? Olha só, gente, vamos ver o que está trazendo aqui. Ó. Esse cruzamento teste, né, no caso esse aqui, ó, ele é feito com o indivíduo homozigoto recessivo. Então, no caso do homozigoto recessivo, ó, é esse aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Se ele é homozigoto recessivo, então qual é a cor dele? E, tá? De cara, eu já te falo aqui, ó, que esse indivíduo amarelo, ele é heterozigoto, porque olha só, ele é Vzão, Vzinho, tá? Então aqui de cara eu já sei, ó, aqui, ó, Vzão, Vzinho é um indivíduo amarelo, tá? E o Vzinho, Vzinho aqui, ó, é um indivíduo verde. Então vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Eu montei primeiro o quadro e depois eu vou para o cruzamento. Então olha só, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo de novo. E Vzão, Vzinho, amarelo de novo. Mas olha só, Vzinho com Vzinho, deu o quê? Vzinho, Vzinho. Olha o verde aparecendo aqui de novo. Ó. Embora fossem indivíduos diferentes, apareceu um indivíduo igual aqui. Ó, tá? Ou seja, o cruzamento desse heterozigoto com esse homozigoto recessivo deu que 25% dele ocorre o aparecimento de Vzinho, Vzinho. Beleza? Tranquilo? Vocês precisam se atentar com esse tipo de cruzamento e principalmente com relação aos 25% de cada quadrante desse aqui, ó, totalizando 100%, tá? Próximo. Dinâmica incompleta ou de codominância. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Ó, olha o que de cara o texto já está te trazendo. Nem todas as características hereditárias, como a cor da semente e a cor da ervilha, em que o gene aparece como cor amarela, ele pode aparecer como cor verde. Nem sempre, tá? Nem sempre. Muito frequentemente, a combinação dos genes e dos alelos podem produzir um fenótipo chamado de intermediário. Automaticamente, essa situação ilustra a chamada de dominância incompleta ou parcial ou simplesmente codominância. Ou seja, o fato de um indivíduo apresentar os cromossomos não significa que ele seja dessa forma, ele pode aparecer de uma forma diferenciada. Tá? Mesmo o indivíduo apresentando os cromossomos, ele pode aparecer de forma diferenciada, como ele está mostrando aqui, ó. Vzão, Vzinho, ele pode, era para ser amarelo, mas em geral apareceu vermelho. Tá? Bzão, Bzão não era preto, mas a tua apareceu branco. O amarelo com o verde, olha só, deu cor rosa. Mas por que dessa característica? Ou seja, são características de codominância. Ou seja, nenhum e nem o outro. Aparece outra variável. Tá? Isso é o que a gente chama de mutação. Tá? Ó, vamos ver esse cruzamento aqui. Ó. Eu tenho uma flor vermelha com uma flor branca. Só que o cruzamento da vermelha com a branca, olha aqui, ó, resultou no roxo. Ué, não deu nem vermelho nem deu branco, deu um indivíduo diferente. Mas se eu cruzar esse indivíduo diferente com o outro aqui, ó, aí vai nascer. Você concorda que esse indivíduo aqui, ó, esse roxo, você concorda que ele é metade vermelho e você concorda que ele é metade branco? Então, se esse outro camarada aqui for metade vermelho e também for metade branco, então automaticamente, ó, vermelho com vermelho, olha aqui, ó, vermelho com branco vai dar roxo, vermelho com branco vai dar roxo e branco com branco, ó, vai dar branco. Indivíduo misto, heterozigoto, indivíduo com material genético tanto dominante quanto recessivo. Certo? Aí aqui, ó, a gente tem o resultado do cruzamento que a gente fez lá no outro slide, tá?
Então, nós temos aqui a cor branca com a flor vermelha. Aí, o primeiro resultado deu a rosa, deu rosa, deu rosa e deu a figura do branco, tá? Aí, depois, aqui embaixo, nós tivemos o mesmo resultado, ok? É só você voltar no slide lá que você vai rever esses mesmos resultados aqui. Vamos lá? Gente, vamos ver aqui o que esse conceito está trazendo para a gente, tá? No caso aqui já é o nosso primeiro exercício. Olha só, vamos ver aqui o que esse número 1 está trazendo para a gente. Mendel, durante suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses, né, que é o que a gente já veio falando aí. Entre essas estava de que os fatores se segregam, ou seja, se separam, quando ocorre a produção dos gametas, né? Lembra lá do cromossomo X, Y junto e separado eles vão definir outras estruturas? Pois é. Aí vem assim, ó. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos cromossomos sexuais, XY e XX. Tá? Então está lá no slide, tá? Essa questão até que está fácil. Vamos para o próximo. Número 2, ele fala assim, ó, de acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e analise a incorreta. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante. Não, já está errado. Tá? Ele não disse isso daqui, não. Ou seja, o número de cromossomos entre indivíduos diferentes automaticamente é diferente, não é igual. Então, a letra A aqui, ó, ela já está eliminada. Vou até mudar de cor aqui. Ó. Então, a A já está fora. B. Cada caráter é determinado por um par de genes que se separam na formação dos gametas. Até aqui está certo. Indo um gene do par para cada gameta. Gente, não é gene. Também aqui já está errado, ó. Não é gene, tá? É o cromossomo que vai, beleza? Quando os alelos de um par são iguais, fala-se da condição heterozigótica para o que Mendel não. Já está errado aqui, ó. Então, a resposta certa é a C, ó. Porque heterozigoto é quando os materiais dos alelos são diferentes. E aqui ele falou que são o quê? Iguais. Eles não são iguais, eles são diferentes. Então, o número 2 é a letra C. Aqui, ó. Esse slide eu deixei por último, tá? Para que vocês fizessem o cruzamento teste e vocês me digam aí qual é o resultado, tá? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo. Quando vocês pausarem o vídeo, vocês vão fazer a soma dessas letras, tá? Azão, azão, azinho, azinho. E no final vocês vão me dar a probabilidade de cada um, tá? Seja 25% homozigoto dominante, 25% heterozigoto, é isso aí que vocês vão me dizer, tá? Pausa o vídeo aí e faz aí a soma desses cromossomos aí, vai. Pausa aí o vídeo. Bem, eu imagino que você tenha pausado, né? Então, vamos lá nas respostas. Então, como a gente bem sabe, é só somar. Então, azão com azão vai dar azão, azão, certo? Azão, azão de novo. Azão, azão. Aqui, ó, azão, azinho. Então, vai ser azão, azinho. E esse daqui, ó, azinho, azão, azinho. Então, olha só, gente, vamos traduzir isso daqui. O cruzamento desses caras aqui, ó, resultou que 50% deles, tá, 50% deles vai ser o homozigoto dominante, né? Não é azão, azão, não são iguais? Então, se eles são iguais, eles são homozigotos. E ainda para variar, são homozigotos dominantes, tá? E aqui embaixo, ó, 50%, deixa eu ver aqui, 50% azão, azinho, ou seja, 50% heterozigoto. Heterozigoto porque um é dominante e o outro é recessivo. É isso? Bem, gente, olha só. Como eu disse para vocês, foi uma aula um pouco longa, trazendo conteúdos novos e diferentes para vocês, mas não são impossíveis de entender, tá? Qualquer dúvida que você tiver, volta e reassista o vídeo. Se mesmo assim ficou alguma coisa vaga, vai lá no YouTube, faz uma pesquisa específica, tá? Não fique com dúvidas. Qualquer coisa me procura lá na plataforma da escola, tá? Que é só me chamar lá no chat que a gente tira a sua dúvida. Se você já quiser ser um pouco mais independente, você pode fazer também
essa pesquisa no YouTube e correr atrás sozinho, tá? Mas não fique com dúvida, beleza? Gente, um abraço, até a próxima aula.